A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite de quinta-feira. Deixa eu me ajeitar aqui. Noite de quinta-feira para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu quero dizer para você que é com muita alegria que sempre estamos aqui para poder compartilhar com vocês sobre esta verdade incrível do Evangelho de Jesus Cristo, para que exatamente caia por terra todo tipo de mentira que possa distorcer a simplicidade, a humildade, o amor que nos foi transmitido através da palavra do Evangelho, que Jesus tanto fez questão que os apóstolos continuassem pregando e que até hoje fosse nos trazido através do Espírito Santo, para que nós pudéssemos viver para Ele, com Ele, sempre, para sempre, né? Porque afinal de contas, Deus deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna só está nele, Jesus Cristo. E para você que está se conectando e vendo este vídeo do canal pela primeira vez, o nome Inspire-se é porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, e saiba que este nome me foi dado através do Espírito Santo. Eu acho muito importante que não foi do meu contexto humano, da minha vontade humana, mas foi pela vontade do Pai, pelo Espírito Santo que me trouxe essa mensagem, e fica a critério de todos querer seguir este canal ou não, inscrever-se ou não, porque afinal de contas, ouçam aqueles que quiserem ouvir. Amém? E hoje eu quero continuar no livro de João ainda, porque afinal de contas, como eu sempre digo, o Espírito Santo sempre vai me mostrando aquilo que eu tenho que trazer. E mais uma vez vamos no livro de João, como foi no vídeo anterior. Eu quero começar falando para vocês, olha, anota o texto, capítulo, versículos, para que você possa depois ir para o seu lugar secreto, orar, falar com Deus o Pai, falar com Jesus Cristo, Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo discernimento, para que não haja dúvida, porque afinal de contas, Jesus é a luz que vai dissipar a treva dos seus olhos, a sua mente, do seu coração, e quando você verdadeiramente entender que é Ele, aí você vai se converter a Ele. Não digo você que tem a mesma visão que eu, que entende o que eu estou dizendo, mas se você ainda não está convertido verdadeiramente a Jesus Cristo, o véu ainda não está fora dos seus olhos. Então Jesus, ele é a luz que dissipa a treva, e só através dele, de converter-se a ele, é que o véu será tirado. Amém? Então eu quero ler com vocês. Hoje vai ser um pouco extenso, vários versículos. Eu quero que você anote aí, ó. João capítulo 10, versículo 11, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41 e 42. Por quê? Porque afinal de contas o tema central deste vídeo é Jesus, o bom pastor, que o povo judeu rejeita. Mas o povo judeu rejeita, quer dizer, hoje, até hoje, muitos rejeitam o bom pastor. Porque afinal de contas o pessoal só se apega ao que está escrito lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas Jesus, ele é sim o bom pastor, que os judeus até hoje negam e que rejeitaram, continuam rejeitando, e muitos continuarão rejeitando, sempre, né? Então vamos lá. São todos esses versículos, tá, gente? Então vamos lá, João capítulo 10, eu vou começar pelo versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que Jesus quis dizer aqui? Muito claramente que ele é aquele a qual veio como bom pastor para nos pastorear, para nos ensinar, para nos revelar, para nos salvar. Ele é o bom pastor. E ele diz aqui, eu nem citei esses outros versículos, mas ele diz no 12 assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Jesus não, ele não nos abandona. Então é muito simples para o diabo, para qualquer outro dos deuses, imagens que vocês possam adorar, que outros possam adorar, no momento da sua necessidade vai fugir, vai te dar as costas. E Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo não fazem isso, né? E aí nós vamos lá para o 19. Por causa dessas palavras, vamos dizer assim, que por causa dessas palavras que ele mesmo fala, eu sou o bom pastor. Então lá no 19 fala que por causa dessas palavras houve uma nova divisão entre os judeus, e muitos deles diziam. Então está bem claro aqui, ó, divisão entre os judeus. Aí eu vou dar uma pausa aqui para explicar até isso.
Todos que praticamente se converteram, em primeiro lugar, a Jesus Cristo, eram judeus. Tanto que o livro de Hebreus, ele ainda tem muitos resquícios que falam de lei, de mandamento, porque, como o autor é desconhecido, mas diz, né, que provavelmente foram judeus messiânicos, os judeus que se converteram a Jesus Cristo, que escreveram. Então tem muitos resquícios de lei e de mandamento, e é perceptível que existia ainda uma falta de entendimento da verdade do Evangelho. Então aqui deixa bem claro os judeus, houve uma divisão entre os judeus. E muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? E outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Então é muito importante que, olha, essa dúvida em relação àquilo que Jesus era, né? Eles, ele é um endemoniado. Mas aqueles que viam e entendiam, eles diziam, não, mas será que pode um endemoniado abrir os olhos de um cego? Não. Somente Deus, o Pai de Jesus Cristo, para abrir os olhos do cego. Por isso que Jesus fez milagres com cegos, fazendo com que eles voltassem a enxergar, porque ele pode fazer isso, né? Aí nós vamos lá para o versículo 24, que diz assim, então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha só, Jesus deixou bem claro assim, olha, eu posso até fazer boas obras, né? Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas, né? As minhas ovelhas me ouvem. O que Jesus está querendo dizer assim? Olha, aqueles que são parte do meu rebanho, aqueles que são o meu rebanho, aqueles que são os meus amados, eles ouvem a palavra do Evangelho, eles ouvem as minhas palavras, eles ouvem os meus ensinamentos. Enquanto vocês não querem. Por isso que a gente vê e lê aquele texto que diz, ouça aqueles que quiserem ouvir. Então, as ovelhas que Jesus tem para si são justamente aquelas que ouvem. E elas me seguem, ele diz. Que quando ele diz lá, aquele que quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, tome a sua cruz e seja uma ovelha a seguir o bom pastor Jesus Cristo. Então, sabe, isso é muito importante que tenhamos em mente isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é pegar e seguir o bom pastor, ser uma ovelha que segue o seu pastor. Aí nós vamos lá para o 31. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam, não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. É aquela coisa, né? Os judeus dizem assim, não é por causa das obras boas, mas é por causa da blasfêmia. É a mesma coisa que nós, que vivemos para pregar o evangelho da verdade, é o que acontece conosco. As pessoas ao redor que não concordam, que vivem ainda com o véu sobre os olhos, com a venda sobre os olhos, dizem que estamos na heresia, dizem que estamos blasfemando. E que a vontade deles era realmente nos colocar para fora, ou então nos manter fora, ou nos manter afastados, porque não aceitam, como os judeus não aceitam, não aceitaram naquele momento. E aí Jesus deixa bem claro isso, né? Não está escrito na lei de você, continua, pois, sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus.
Olha só o que os judeus diziam sobre Jesus. Você está se fazendo de Deus. Aí, olha só o que Jesus diz no versículo 34. Presta muita atenção, porque eu chamo muita atenção sobre isso sempre. Não está escrito na lei de vocês. Olha só o que Jesus diz aqui no começo deste versículo 34. Não está escrito na lei de vocês. Jesus, nesse momento, ele já deixa bem claro, olha, eu sou uma nova parte, eu sou um novo algo na vida, eu sou a mudança de tudo que vocês conheceram. E ele deixa na lei de vocês, dos judeus. Por isso, quando muitos teólogos, doutores, mestres vêm falar que não, Jesus, ele cumpriu a lei, mas a lei diz, não, a lei não existe mais. Está consumado. Eu estava até lendo um texto lá em Mateus, em que o próprio Jesus fala assim, o que não entendem é que há de se cumprir a lei até o momento oportuno. Eu irei cumpri-la. Então, o que ele quis dizer? Que depois daquilo, depois do estar consumado, não existe mais lei. A lei é dos judeus, a lei é deles. Não existe mais mandamentos deles, de Moisés. Então, ele deixa bem claro. Não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Então, olha só, a lei chamou, todos aqueles lá no passado de deuses. O que Jesus está falando? Olha, o Deus que era adorado lá não era o meu Pai, Deus o Pai. Quando Jesus fala claramente assim, ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca falou com Deus, o verdadeiro Deus só foi revelado através de mim, é por causa disso. E quem está vendo aí, eu volto a dizer a novela Gênesis, lembra que no começo tantos deuses adorados. E mesmo Abraão, ele adora um Deus que não é Deus o Pai. Então, sabe, são coisas que os homens que hoje estão à frente dos ministérios, das seitas, digamos assim, eles não querem pregar uma verdade porque vão perder o benefício próprio. Tudo isso é maligno. Afasta-se as pessoas da verdade no evangelho simples, de humildade, de amor, de perdão, de não julgamento. É claro que nós, sendo fariseus e pecadores por uma carne pecaminosa, a gente tem o hábito de apontar, de julgar, de ter ira, de criar raiva das pessoas. E não é esse o foco que Jesus Cristo quer nos ensinar. Mas nós, infelizmente, somos criaturas, novas criaturas nele, mas temos ainda o espinhozinho na carne. É horrível isso, mas é isso que acontecia com ele. E ele diz aqui, vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus. Então, tipo assim, ele santificado pelo Pai, mesmo assim, foi julgado e disseram que ele estava blasfemando. Poxa, por quê? Porque eles não queriam ouvir o bom pastor, o pastor de verdade. Aí nós vamos lá para o 39, 40 e 41. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam, olha, João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade, e naquele lugar muitos creram nele. Então olha só para você ver como eu retruco o que eu digo, que Israel não é terra santa. Eu acho que é terra santa para o judeu e não para aquele que ama verdadeiramente Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus precisou novamente se retirar para além do Jordão. Aonde? Para o lugar onde João batizava. Para que ali as pessoas pudessem entender
que ele não fez nenhum sinal, mas que tudo que ele disse a respeito do que viria após ele, que era Jesus, era verdade. E naquele lugar, no Jordão, depois do Jordão, muitos creram nele. E os que creram foram praticamente os que continuaram a seguir Jesus, deixando para trás a lei, os mandamentos e crendo nele verdadeiramente. Falando assim, esse sim é o bom pastor. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que, mais uma vez, o judeu ele se demonstra claramente uma aversão à verdade. Por isso, mais uma vez, eu toco nesse assunto. Quando eu estava pregando lá sobre Paulo, a sabedoria de Deus, a sabedoria e a tristeza da sabedoria humana, ele deixou bem claro que Moisés colocava um véu sobre o rosto e pedia para que os judeus colocassem o véu sobre o rosto para que ninguém pudesse ver aquilo que estava findando. Lei e mandamentos estavam findando. E Paulo ainda continua que só o véu será retirado quando todos se converterem a Jesus Cristo, porque só ele pode tirar o véu. Então, quando esses, além do Jordão, creram, o véu caiu e eles enxergaram a verdade do evangelho. Então, Jesus é o bom pastor que o povo judeu rejeita e que muitos hoje rejeitam. Por que hoje no mundo nós temos tantas religiões? Porque o homem, o diabo, fez a cabeça de vários homens por causa do dinheiro, de poder, e esqueceram totalmente de Jesus Cristo. Criaram-se seitas para benefício próprio. Criaram coisas malignas para confundir o homem. Enquanto você se deixar confundir por palavras que não são a verdade, jamais você conseguirá ver Jesus Cristo. Mas a palavra é tão clara em tudo que é dito aqui. O próprio Jesus falou tanto sobre esse assunto. Olha, a lei de vocês, aquele que quiser vir até mim, pegue a sua cruz e siga-me. Quantas coisas foram ditas. Amém? Mas eu espero que da mesma forma que Jesus é o meu bom pastor e o da minha esposa, ele também seja o seu bom pastor. E não aquele o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que está no Salmo 23. Porque o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Amém? Então é isso que eu deixo para vocês nessa noite. Que Jesus, ele é o bom pastor, que pode ter sido rejeitado e que seja rejeitado ainda por muitos e será rejeitado por tantos, mas que seja o seu, o meu, o nosso bom pastor. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz e até mais. Até sábado, tá? Tchau.